Aula de hoje, então, Teorema de Pitágoras, que, na verdade, é o conjunto de relações métricas no triângulo retângulo. E é aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Então, a gente vai começar aqui, primeiro, identificando, localizando os elementos do nosso triângulo retângulo. Eu coloco um triângulo retângulo ABC, que é esse primeiro triângulo aqui, reto em A, isso significa que o ângulo 90 graus está no vértice A, esse é o ângulo 90 graus, ok? E nós temos aí, então, os outros lados, né? O lado BC é a nossa hipotenusa, mas os outros dois lados, que é o lado AB e o lado AC, são conhecidos de catetos. Então, é isso que a gente vai colocar aqui, ó. Quem são os catetos? AB e AC. A nossa hipotenusa é BC. Segmento BC. Perceba que a gente falou isso na aula de segmentos e pontos notáveis, que o triângulo ele tem 3 alturas, lembra disso? Inclusive, temos um caso bem especial, que é o tal do ortocentro aqui, que ocorre onde? No vértice do triângulo, a gente viu isso. Eu tenho que o lado AC é a própria altura em relação ao lado AB, assim como o lado AB é a própria altura em relação ao lado AC. Agora, e essa altura que eu destaquei aqui, AH? É o que a gente chama de altura relativa à hipotenusa. Ela sai em relação à hipotenusa para formar 90 graus. Então, nós temos a altura relativa à hipotenusa, AH. O que é que eu quero, para facilitar aqui a nossa vida, fazer? Eu vou colocar, em vez de colocar A, B, A, C, os dois pontos, eu vou colocar uma letrinha minúscula para representar cada um dos lados. A nossa hipotenusa BC, como ela está oposta ao vértice A, a gente vai chamar ela de hipotenusa ou lado A, Azinho minúsculo. Beleza? A hipotenusa. O cateto AB, a gente está oposto aqui ao vértice C, então vou chamar de C minúsculo. E o cateto AC, que está oposto ao vértice B, eu vou chamar de Bzinho. A altura, a gente vai chamar de H minúsculo, para facilitar aqui a nossa vida. Então, na verdade, o cateto AB vai ser cateto C, o cateto AC vai ser o cateto B, a hipotenusa vai ser o Azinho e a altura relativa à hipotenusa H minúsculo. Tudo bem até aí? Agora, ainda tem outra coisa que eu quero chamar aqui nesse triângulo, porque eu vou precisar disso para provar o teorema de Pitágoras, semelhança de triângulos. A gente viu que tem 2 condições, né? Quando 2 triângulos são semelhantes. Primeiro, todos os ângulos são iguais. Segundo, as suas medidas homólogas ou correspondentes são proporcionais. Foi isso que a gente viu, correto? Então, eu quero destacar aqui esses 2 ângulos, o ângulo de vértice C e o ângulo de vértice B. Vou chamar aqui de beta e aqui eu vou chamar de teta. O que é que a gente precisa lembrar de cara? Que o teta mais o beta são complementares, ou seja, a soma deles dois é igual a... Tudo isso a gente viu lá no início da aula de ângulos, né? São ângulos complementares. Então, eu tenho um triângulo retângulo com 2 ângulos agudos, e esses ângulos agudos são complementares. Tudo bem até aí? Agora, eu quero que você enxergue esse giro que eu estou dando aqui, ó. Você está vendo que eu coloquei 2 setas aqui? Eu vou girar, ou seja, esse A vai subir, esse C vai descer e o B vem para o lugar do A. Está aqui, ó. O B veio para o lugar do A, o C desceu e o A que estava aqui embaixo subiu. Eu só girei o triângulo. Beleza? Isso quer dizer que eu tenho aqui, olha. Vou tirar esse H daqui, que agora vocês já viram. Isso aqui é a hipotenusa A. Aqui eu tenho o cateto B. Aqui eu tenho o cateto C. Correto? Quem é esse ângulo aqui de vértice B? É o beta. E quem é esse ângulo aqui do vértice C? É o teta. Tranquilo? Lembrando que esse ângulo aqui, olha, 90 graus. É o triângulo retângulozão, só fiz girar ele. Mas você consegue perceber que quando eu tracei essa altura H, olha para a figura quando eu estiver explicando. Não vai copiar agora. Você tem que agora prestar atenção no que eu estou explicando. Quando eu tracei isso aqui, você consegue perceber que eu tenho um triângulo retangular de cá e outro do lado de lá? Eu vou manter aqui o H, porque eu não... Gente, presta atenção que agora que vem a coisa mais importante aqui. Se esse cateto aqui, olha, AH, tem aqui, ó, 90 graus, e aqui, beta, primeira coisa que eu preciso saber de vocês, quem é esse ângulo aqui? Nesse cateto, nesse triângulo retângulo, que é o triângulo retângulo em H, é o BAH. Quanto é que vocês acham que vale esse ângulo aqui? Teta. Por que ele vale teta?
Porque θ e beta são complementares. Então, um é o complemento do outro. Se isso aqui é 90 e isso aqui é beta, esse ângulo aqui não é o que está faltando para chegar em 90? Por que está chegando chegar em 90 se beta e θ são complementares? Se eu tenho beta, está faltando... Mesmo raciocínio. Nesse outro triângulo retângulo agora da direita, o de lá, ó. Aqui é H, 90 graus aqui também. Ó. É o triângulo AHC. Θ, 90. Quem é esse ângulozinho aqui em cima? Beta. Até porque aqui é 90 graus. Ó. Quando eu somar θ mais beta, realmente vai dar 90 graus. O que é que a gente acabou de verificar aí? Que eu tenho 3 triângulos retângulos. O triângulo maior, ABC, cujos ângulos são 90, θ e beta. O triângulo da esquerda aqui, que é o triângulo BH, DAH, θ, 90 e beta, do mesmo jeito. E o triângulo da direita, que é o triângulo AHC, os ângulos também são 90, beta e θ. Conclusão, eu tenho 3 triângulos semelhantes. Por quê? Porque eles têm os mesmos ângulos. Até aí, tudo bem? Para finalizar, para vocês copiarem essa primeira parte. Quando a gente traça a altura relativa à hipotenusa, ela bate aqui no ponto H, ela determina aqui 2 segmentos. Um segmento que vai de B até o ponto H e o outro segmento que vai do ponto H até o ponto C. Até o ponto C. Esses 2 segmentos, nós dizemos que são as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Por que são projeções? Porque projeção, ela significa sombra. Imagina que eu tenho um cateto C aqui e se eu tenho uma incidência de luz, essa luz passa se eu não tenho nenhum anteparo. Mas se eu coloco o cateto C aqui na frente, você concorda que a luz vai esbarrar aqui na frente? E vai formar uma sombra aqui embaixo, onde essa sombra ela é limitada aqui pelo ponto H. Então, eu tenho aqui o N sendo a projeção de quem? Do cateto C sobre a hipotenusa BC. Sim ou não? E do lado de lá, eu tenho o cateto B, que também vai fazer uma sombra aqui. Eu vou chamar esse pedacinho HC de M de Maria. Então, quem são as projeções dos catetos? Bom, eu tenho N, que na verdade é o segmento BH, e eu tenho M, que na verdade é o segmento HC, ou CH, tanto faz. Esses são os 2 segmentos que juntos formam a hipotenusa, sim ou não? Então, eu também posso afirmar já de antemão, essa informação aqui é importante, a gente vai usar ela mais tarde. M mais N é igual a quem? A. A soma das projeções dos catetos. A projeção de quem? A sombra de quem? Dos catetos. Sobre quem? Sobre a hipotenusa. Ok? Então, N, nesse nosso exemplo, nesse nosso desenho aqui, o N é a sombra, é a projeção de que cateto? Do cateto C sobre a hipotenusa. E o M, que está lá do outro lado, é a projeção, é a sombra do cateto B. Até aqui, tudo bem? Vocês agora podem anotar. Eu vou aguardar vocês anotarem para a gente continuar. Dando continuidade, então, ao nosso teorema de Pitágoras, né, que a gente quer demonstrar, eu já coloquei aqui os 3 triângulos que a gente enxergou nessa figura. O primeiro deles é o que a gente está comendo desde o início, é o mais claro, mais fácil de enxergar, que é o triângulo A, B, C. Correto? Quanto é que vale mesmo esse ângulo aqui do vértice B? Beta. E quanto é que vale do vértice C? Θ. Aqui eu tenho a hipotenusa A, aqui eu tenho o cateto C e aqui eu tenho o cateto B. Correto? Agora vamos para o segundo triângulo. O segundo triângulo é esse triângulo que está virado para lá. Ó. O vértice dele aqui é H. Correto? H. Essa ponta aqui vale quanto? Quem é essa ponta aqui? B. B. E esse vértice aqui em cima? É o A. Beleza, agora vamos lá. Quem é aqui o ângulo? Ó? B é beta. B é beta. E no vértice A, quem é aqui no vértice A? Θ. Beleza? Quem é essa hipotenusa aqui? AB. Quem é essa hipotenusa? Na verdade, é o C. BH. Quem é BH? N. N. E quem é o AH? É o H, é a altura. Correto? H. Você consegue perceber que aqui eu tenho o triângulo 1, vou chamar aqui de triângulo 2, tá bom? E o triângulo 1 e 2 são semelhantes? Por que eles são semelhantes?
porque tem os três ângulos iguais. Quem são os três ângulos do triângulo 1? 90, beta e teta. Quem são os três ângulos do triângulo 2? 90, beta e teta. Então, qual é a segunda característica ou a segunda consequência? Os lados homólogos, as medidas homólogas, as medidas correspondentes são o quê? Proporcionais. Formam uma proporção. Foi a nossa última aula, semelhança de triângulo. Agora vamos para o triângulo número 3. Chama esse aqui de 3. Qual é o triângulo 3? É esse que está voltado para cá, da direita. Quem são os vértices dele? Em 90 graus, H. Quem é esse outro aqui? C. E lá em cima, quem é? É o A. O AH é H. Quem é a hipotenusa AC? Quem é a hipotenusa AC? B. E quem é o cateto HC? M de Maria. Cuidado para não confundir com N de Nanico. Aqui, ó. DH é N. E HC é M. Agora, quem são os ângulos? No vértice C, quem é no vértice C? Teta. E no vértice A, lá em cima, quem é? Beta. Concorda que são semelhantes também? Por quê? Porque tem os três ângulos iguais. Quem são os ângulos do triângulo 3 também? 90, teta e beta. Portanto, nós temos agora três triângulos semelhantes. E é daí que a gente vai provar. Por exemplo, vamos começar relacionando. O triângulo 1, ele é proporcional ao triângulo 2. Suas medidas são proporcionais ao triângulo 2. Sim ou não? Bem como ao triângulo 3. Vamos fazer um de cada vez. Ó, vamos começar assim, ó. Vamos pegar aqui o H. H é um cateto de que triângulo? Vou começar pelo triângulo 1. Aqui é o triângulo 1, né? Primeiro, depois o triângulo 2. Então, vou começar pelo triângulo 1. Só para ter uma ordem, só para você ter uma sequência lógica. Eu vou pegar aqui o cateto B. Presta atenção, tá? B do triângulo 1 está oposto a que ângulo? Quem é que está oposto ao mesmo ângulo no triângulo 2? Então, B está para assim como. Agora, eu vou pegar a hipotenusa do triângulo 1. Quem é a hipotenusa do triângulo 1? A. Quem é a hipotenusa do triângulo 2? C. Formamos uma proporção, porque são dois triângulos semelhantes. Agora, nós temos o quê? A famosa multiplicação cruzada. O produto dos meios é igual ao produto dos... Daqui nós vamos ter a primeira relação métrica. Olha que coisa linda. Daqui vai sair o seguinte, ó. A vezes H é igual a quem? B vezes C. Isso aqui é uma das 5 relações métricas do triângulo retângulo. É a nossa primeira de hoje. Ah, essa é a primeira relação métrica. Não existe isso, a primeira relação. É a primeira que a gente provou aqui agora. Entenderam de onde é que veio? Vocês já viram essa relação? A vezes H é igual a B vezes C. De onde é que ela veio? Aqui, ó, semelhança entre triângulo. Anota para a gente fazer devagar e vocês irem entendendo. Isso é importante. Dando continuidade, eu apaguei ali os desenhos, ó, e coloquei já as 5 relações métricas para vocês entenderem que o teorema de Pitágoras é o conjunto dessas 6 relações. Onde a primeira, eu tenho o quê? O produto da hipotenusa pela altura relativa à hipotenusa vai ser sempre igual a quem? Ao produto dos dois catetos, por exemplo. Aqui a gente tem que o quadrado da altura é igual ao produto das projeções dos catetos. E detalhe, tá? Aqui eu ainda posso retirar e dizer o seguinte, que a altura relativa à hipotenusa é igual à raiz quadrada, porque a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, ó, de m vezes n. Para quem não sabe o que é isso aqui é a média geométrica. Ou seja, nós podemos dizer, se cair uma prova verdadeiro ou falso, você tem que colocar isso como verdadeiro. Que a altura relativa à hipotenusa em um triângulo retângulo, ela é a média geométrica de quem? Das projeções dos catetos sobre essa hipotenusa. Tá? Aqui nós temos ainda, olha, que qualquer cateto é a média geométrica. Por que é a média geométrica? Se B ao quadrado é A vezes M, por que é A vezes M? Porque M é a projeção do cateto B. Olha aí no triângulo que você desenhou. Quem é a projeção do cateto B? É M de Maria. E quem é a projeção do cateto C? É N de Nanico. Tá? Então, eu ainda posso dizer que B é igual a quem? A operação inversa da potenciação é a raiz quadrada de A vezes M. Isso aqui é o quê? Média geométrica da hipotenusa pela projeção do respectivo cateto. Assim como eu posso dizer ainda que C é igual a raiz quadrada, aliás, de A vezes M. Ok? E aí, a quinta e última, né, que é a mais famosa de todas,
que o quadrado da hipotenusa será sempre igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá? E aí, o que a gente está fazendo aqui é demonstrando de onde é que vieram essas relações. Acabamos de demonstrar apenas a primeira. Tá aqui, ó. A vezes H igual a B vezes C. Veio de uma semelhança de triângulo. Eu quero demonstrar a segunda ali agora. Para demonstrar a segunda, eu vou relacionar os dois triângulos menores. O triângulo 2, que é semelhante, portanto, suas medidas são proporcionais ao triângulo 3. Triângulo 2 e triângulo 3. Preste atenção aqui, por favor, tá? Triângulo 2 e triângulo 3. Olha para eles aqui para você entender o que é que eu vou fazer. Como eu quero demonstrar que H ao quadrado é igual a M vezes N, eu vou relacionar os catetos desses dois triângulos. Não vou mexer com a hipotenusa. H é um dos catetos do triângulo 2. Mas qual é o lado correspondente a ele no triângulo 3? Eu tenho que olhar para que ângulo ele está oposto. O H está oposto a que ângulo? Beta. No triângulo 3, quem é o cateto que está oposto ao ângulo beta? M. Então, H está para M, assim como... Aí eu vou pegar o outro cateto. Quem é o outro cateto? N. Bom, N está oposto a que ângulo? Quem está oposto a θ no triângulo 3? H. Está para H. Daí, nós temos, de novo, a relação, né? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? A famosa multiplicação cruzada. O de baixo pelo de cima, o de cima pelo de baixo. Daqui vai sair o quê, gente? Quem é H vezes H? H ao quadrado, que é igual a quem? M vezes N. Está aprovada aí a nossa segunda relação métrica. Anotem. Vamos demonstrar aqui a terceira relação. E, para isso, eu vou relacionar novamente dois triângulos. Quais? O triângulo 1 com o triângulo 3. Por que o triângulo 1 com o triângulo 3? Porque eu tenho B, aqui eu tenho B ao quadrado. O B vai ter que aparecer duas vezes. Ó. Eu vou ter o B como cateto no triângulo 1 e vou ter o B como hipotenusa no triângulo 3. É por isso que eu estou relacionando 1 e 3. Ou seja, para provar 4, eu vou relacionar o triângulo 1 e o triângulo 2. Por quê? Porque eu vou ter o C no triângulo 1 como cateto e no triângulo 2 eu vou ter o C como hipotenusa. Vai aparecer duas vezes. Percebe que dá para a gente já ter uma noção, né? Então, vamos lá. No triângulo 1, a gente pode começar fazendo o quê? A gente pode começar relacionando um triângulo 1 e um triângulo 3 as suas hipotenusas. Quem é a hipotenusa do triângulo 1? A. Quem é a hipotenusa do triângulo 3? B. Beleza. Agora, como eu quero achar o B, eu vou pegar o B do triângulo 1, cateto B. Só que o cateto B está oposto a que ângulo no triângulo 1? Eu tenho que pegar o correspondente dele no triângulo 3. Quem é que está oposto a beta no triângulo 3? M. Então, B está para M. E aí, dessa maneira, a gente já encontrou a relação. Ó. B vezes B, B ao quadrado, é igual a quem? A vezes M. Está aí a nossa terceira relação demonstrada. Ó. B ao quadrado, que é B vezes B, igual a vezes M. Bom, anotem aí, vou ter que apagar a 2 e a 3 para a gente demonstrar aí a 4, né? E depois a 5. Gente, vamos agora demonstrar aqui essa número 4, né? Para isso, a gente vai usar a semelhança do triângulo 1 com o triângulo 2, né? Por que eu sei que é o 2? Porque eu tenho o C como cateto no triângulo 1 e o C como cateto no triângulo 2. Por isso, como eu tenho C ao quadrado, para demonstrar essa daqui, que vai aparecer duas vezes, eu vou ter que usar esses dois triângulos. Aí eu vou de novo pegar a hipotenusa. A hipotenusa do triângulo 1 é A, a hipotenusa do triângulo 2 é C. Aí, como eu quero que apareça o C, quero provar essa relação, eu vou pegar aqui cateto B ou C? O cateto C do triângulo 1. Mas esse cateto está oposto a que ângulo? Θ. Então, eu tenho que pegar o correspondente dele no triângulo 2. Quem está oposto a θ? N. Então, C está para N. Aí. De novo, mais uma vez, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Quanto é que vai dar C vezes C? C ao quadrado vai ser igual a quem? A vezes N. E assim a gente demonstra a relação número 4. Beleza? Agora, aguenta um pouquinho aí para a gente demonstrar a número 5 aqui na sequência logo. A número 5, gente, é o seguinte. A número 5, eu vou até colocar isso aqui. Ó. Número 5 é igual a número 3 mais a número 4. Não é 3 mais 4 igual a 5. É a relação número 5, ela é o resultado da soma da relação número 3 com a relação número 4. E vamos provar isso.
Olha só, vê só que legal. A número 3. B ao quadrado não é igual a A vezes M. E a número 4, né? C ao quadrado igual a A vezes N. Beleza. É o seguinte, sisteminha aqui. Soma aqui essas duas crianças. Do lado esquerdo da nossa igualdade, o que é que eu tenho? B ao quadrado somado com... E do lado direito? A vezes M mais A vezes N. Sim ou não? Vocês concordam, que todo mundo passou pelo 7º ano aqui, né, Fábio Júnior? Temos aqui uma fatoração simples, que é o que você está vendo na escola agora, né, que está sendo cobrado lá. Uma fatoração por evidência. Eu vou colocar o fator comum em evidência, ok? Como é que vai ficar isso aqui? Eu vou isolar ele multiplicando, fatorar e escrever na forma de multiplicação. Aí eu vou dividir os fatores que ficaram pelo fator comum. A vezes M dividido pelo A vai cortar o A e vai sobrar quem? M. Mais A vezes N, mesmo raciocínio, vai cortar o A e vai sobrar quem? N. Beleza? Gente, quem é M mais N? Quem é que me responde quem é M mais N? Ah, está lá no início. É a soma das projeções. É porque eu apaguei aqui, mas se você olhar no seu caderninho, você copiou. O M mais N é A. Portanto, B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a quem? A A vezes quem? E quem é A vezes A? Então, A ao quadrado é igual a quem? B ao quadrado vai ser ao quadrado. Assim, a gente acabou de demonstrar a 5ª e última relação métrica, o mais famoso teorema de Pitágoras. Ok? Pode anotar. Bom, vamos então aplicar o teorema de Pitágoras. Primeira questão da nossa lista de hoje fala assim: Carlos e Ana saíram de casa para trabalhar partindo do mesmo ponto, a garagem do prédio onde moram. Após 1 minuto percorrendo um trajeto perpendicular, eles estavam a 3 metros de distância um do outro. Que é exatamente isso aqui, ó. Um saiu, o ponto era esse inicial, um veio para cá, parou aqui nesse ponto, e o outro foi para lá, ó, parou aqui nesse ponto. Então, a distância entre eles aqui é 13 metros. E aí ele fala assim, ó, se o carro de Carlos fez 7 metros a mais que o de Ana, durante esse tempo, a que distância eles estavam da garagem? A garagem é esse ponto inicial aqui, ó. Ele quer saber que distância é essa, que um estava aqui, ó, vamos supor que aqui é a Ana e aqui é o Carlos. Ok? O Carlos, ele não andou 7 metros a mais que a Ana. Então, se a Ana, por exemplo, esse cateto aqui, essa distância que ela percorreu é X, quanto é que vai ser essa daqui do Carlos? X mais 7. Exatamente. Ou seja, eu tenho 2 catetos aí que são as variáveis. E a hipotenusa é 13. 90 graus, né? Que ele falou que é um deslocamento perpendicular, está aí um ângulo 90 graus. Resumindo, temos a hipotenusa e precisamos achar os 2 catetos do triângulo. Como é que a gente vai fazer isso? Usando a 5ª relação. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, x ao quadrado é um dos catetos, somado com o quadrado do outro cateto, só que o outro cateto é x mais 7. Por favor, não esqueça de fazer isso aqui. Parênteses. Cateto é tudo isso. Ao igual a quem? 13 ao quadrado. Detalhe, além de usar o teorema de Pitágoras, que é a parte mais fácil da história, nós acabamos de ver que vamos ter que utilizar o quê? Um produto notável, o quadrado da soma de 2 termos. Tem que lembrar. Então, x ao quadrado mais quanto? Isso é igual a quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes x vezes 7. Vai dar 14x. Mais 7 ao quadrado, que é... Isso é igual a 13 ao quadrado, que é 169. Beleza? Olha que legal. Nós vamos ter uma equação de segundo grau. Por quê? X ao quadrado mais x ao quadrado. 2x ao quadrado. Mais 14x. Mais 49 menos 169 igual a... Temos uma equação de segundo grau. 2x ao quadrado mais 14x menos, né? Porque o maior é negativo. Vai ficar quanto aqui? 100 e... Aí a nossa equação de segundo grau, que estamos vendo agora também, né? Lembrando que eu posso simplificar toda essa equação aqui por 2, né? Para ficar mais simples aí, vai ficar x ao quadrado, correto? Mais 7x menos 60, que é igual a... Vamos lá. Qual é o valor de delta? B ao quadrado menos 4ac. B é 7 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 60. Olha o nosso delta, quanto é que vai dar?
7 ao quadrado, 49. Jogo de sinais. Menos com menos, 4 vezes 60. 240. 6 vezes 4, 24. O nosso delta dá quanto? 289. É um delta maior que zero, logo nós vamos ter duas raízes reais e distintas. A gente vai ver isso, inclusive, na aula de equação de segundo grau, essa parte aí. Mas pela fórmula de Bhaskara, para achar o valor de x, nós temos essa formulazinha aqui, ó. Menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes. Então, quem é o nosso x? Menos, quem é o b? 7. Mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 289, dividido por 2 vezes a, nosso a é 1. Ou seja, menos 7, mais ou menos quanto? Quanto é raiz quadrada de 289? Alguém sabe? 17. Dividido por 2 vezes 1, 2. Nós vamos ter duas raízes, x1 e x2. x1, menos 7, menos 17 sobre 2. x2, menos 7, mais 17 sobre 2. Menos 7 com menos 17, repete sinal e soma. Menos 24 dividido por 2 dá quanto? Menos 12. O que é impossível para a gente. Por que é impossível? Porque não existe medida negativa, né? Estamos falando de geometria. Se falar de geometria, você não vai ter um resultado negativo. Então, essa resposta não serve para a gente. Agora aqui, ó, vai dar 10 dividido por 2, vai dar quanto? 5. Então, o valor que vai servir para a gente é 5. Isso quer dizer o seguinte, ó, a Ana, ela se deslocou 5 metros. E o Carlos? 12. 5 mais 7, 12 metros. Qual é a alternativa que vai nos atender aí a questão? Letra C. Carlos estava a 12 metros da garagem e Ana, 5 metros. Beleza? Anota aí. Segunda questão, então, fala o seguinte. Carla, ao procurar seu gatinho, o avistou em cima de uma árvore. E ela, então, pediu ajuda à sua mãe e colocaram uma escada junto à árvore para ajudar o gato a descer. Sabendo que o gato estava a 8 metros do chão e a base da escada estava posicionada a 6 metros da árvore, qual o comprimento da escada utilizada para salvar o gatinho? Então, olha só como é que é a figura. Isso aqui é a árvore, aqui em cima está o gatinho, aqui é o chão. Essa altura que o gatinho está do chão, ele falou que é de 8 metros, correto? E aí ela colocou uma escada aqui no chão e disse que o pé da escada está aqui, ó. Olha para o desenho, senão você não vai entender. E essa distância do pé da escada até a árvore foi de 6 metros. O que é que ele está perguntando? Está perguntando qual é o tamanho aqui da escada. Vou chamar de E de escada. Tranquilo? É isso que ela quer saber aqui na questão. E de escada. Ou seja, a árvore ela está em pé, não está? E isso aqui é o chão, não é? Se isso aqui está em pé em relação ao solo, significa que está fazendo um ângulo de 90 graus. Aqui a parede, ela está na vertical. Significa que em relação ao solo, ela está formando um ângulo de 90 graus. Nós temos aí um triângulo retângulo. E o que nós queremos encontrar é o comprimento da escada, que em relação ao nosso triângulo é a hipotenusa. O que é que a gente vai usar? Quinta relação, novamente. E ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual a soma dos quadrados dos catetos. E aí nós vamos ter que E ao quadrado vai ser igual a quanto, gente? 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Pronto. Quem é E ao quadrado, finalmente? 100. Se E ao quadrado é igual a 100, qual é o valor de E, que é o tamanho da escada? Raiz quadrada de... Porque a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, qual é o tamanho da escada? 10 metros. Beleza? Qual é a alternativa, então? Letra B de bola. Questão muito fácil aí. Porém, a gente não vai parar por aí. Eu quero apresentar para vocês agora, e essa questão, inclusive, muitas outras, dá para a gente resolver sem usar a relação métrica. Eu vou apresentar para vocês agora o que a gente chama de triângulo pitagórico. O que é o triângulo pitagórico? Se você quiser escrever aí o conceito dele, para você não esquecer mais, é o seguinte. Triângulo pitagórico é o triângulo retângulo, cujos lados são os menores números inteiros. É o triângulo retângulo, cujos os lados são os menores números inteiros. Quem são, então, esses três lados que são os menores números inteiros? É o triângulo
cujos catetos são 3 e 4, e a hipotenusa é 5. 3, 4 e 5. Beleza? São 3 números consecutivos em seguida, inclusive, ó, 3, 4, 5. Obviamente, os catetos são os menores, né? 3 e 4, e a hipotenusa é o maior. Por que esse triângulo é tão importante? Porque grande parte das questões, eles utilizam triângulos que são múltiplos do Pitágoras. Preste atenção aqui, por favor, para você entender como você poderia fazer essa questão. Praticamente, se você for bom de tabuada, praticamente sem pegar no papel. Você ia marcar direto a alternativa. Se você conseguisse enxergar que os catetos eram 8 e 6, se você enxergar que isso aqui é exatamente 2 vezes o Pitágoras, a questão está morta sem pegar no papel. Porque 8 é o dobro de... e 6 é o dobro de... Então, quem é a escada? O dobro de 5. Quanto é o dobro de 5? Sem pegar no papel. Por quê? Porque esse triângulo aqui ele é múltiplo, ele é 2 vezes o Pitágoras. Ok? Agora, é óbvio que essa foi muito fácil. Ele poderia usar outras medidas do Pitágoras. Por exemplo, qual é o tamanho da altura relativa ao Pitágoras? Tá? Então, vamos pegar um pitagórico aqui, ó. Vamos colocar ele assim, ó. Aqui o cateto 3, aqui o cateto 4, aqui a hipotenusa 5. Mas a gente sabe que existe o quê? Existe a altura relativa à hipotenusa, H, e tem aqui, ó, a projeção do cateto maior e a projeção do cateto menor, o M e o N. Como é que a gente acha isso? Usando as relações. Por exemplo, a relação número 1 nos deu que A vezes H é igual a B vezes C, não foi isso? Quem é o A? Quem é a hipotenusa? 5 vezes a altura relativa à hipotenusa, os catetos são 3 e 4. Olha só, você concorda que o valor de H vai ser 12 dividido por 5? Então, quem é a altura relativa à hipotenusa? 2,4. 24 décimos. Então, você além de guardar que os catetos são 3, 4 e a hipotenusa é 5, você precisa lembrar que no pitagórico, a altura relativa à hipotenusa vale quanto? 2,4. Mas a gente tem que saber também, ou tem que lembrar, quanto é a projeção do maior cateto e quanto é a projeção do menor cateto. Anotem até aí que a gente vai fazer isso. Anota. Bom, o que a gente quer agora? A gente demonstrou aqui a altura relativa à hipotenusa. Nós queremos achar as projeções. De onde é que saem as projeções? O que nós vimos ali na nossa ordem de relações 3 e 4. Nós vimos que qualquer cateto ao quadrado, por exemplo, o B ao quadrado, é igual a A vezes M. Se eu disser que o B é 4, por exemplo, eu vou ficar com o seguinte: 4 ao quadrado é igual. Quem é a hipotenusa? 5. Quem é o M? Que é a projeção dele, né? Esse pedacinho aqui do lado esquerdo. Aí vai ficar 16 igual a 5 vezes M. Como é que a gente vai achar o valor de M? O 5 está multiplicando, vai passar 16 dividido por 5. É o valor de M. 16 dividido por 5, gente, dá exatamente 3,2. Então, esse pedaço aqui, ó, vale 3,2. Tudo não é 5? Quanto é que falta para chegar em 5? 1,8. Então, esse pedacinho aqui, ó, vale 1,8. Mas a gente pode fazer assim, ó. A gente pode usar outra relação. C ao quadrado, só para provar que realmente vai dar 1,8, tá? É igual a vezes N. No caso, a gente está chamando lá 1,8 de N, né? Vai ficar 3 ao quadrado, que o cateto agora é 3. 3 ao quadrado, 5 vezes N. 3 ao quadrado é 9. 5 vezes N. Esse 5 está multiplicando, vai passar dividindo. 9 dividido por 5 é igual a N. Quanto é que dá 9 dividido por 5? 1,8. Exatamente 1,8. Beleza? Então, quando se falar do pitagórico, você vai precisar, então, lembrar de tudo isso aqui, ó. Vamos lá. Vou colocar o pitagórico aqui para a gente fechar aqui. Vamos botar aqui 3, 4 e 5. Aí nós temos a altura relativa à hipotenusa, que vai ser quanto? 2,4. A projeção maior, 3,2. E a projeção menor, 1,8. Você precisa guardar isso aqui, porque você vai resolver muita questão fazendo uma simples multiplicação. Tá bom? Anota aí. Bom, vamos finalizar a aula de hoje com a questão número 3, que a gente tem uma coisinha importante para aprender com ela. A questão fala o seguinte: ó,
De acordo com as medidas apresentadas nas alternativas a seguir, qual apresenta valores de um triângulo retângulo? Bom, para resolver essa questão, a gente vai aproveitar e apresentar um outro teorema aqui para vocês, que é exatamente da classificação quanto aos ângulos de acordo com os lados. Nós temos em qualquer triângulo sempre o maior lado e os outros dois lados. São três lados, né? O maior lado e vamos colocar assim, os outros dois lados. Outros dois lados. O teorema aqui que a gente vai precisar aprender é o seguinte. Vou chamar aqui de A e aqui de B e C. Pelo teorema de Pitágoras, a gente aprendeu que o maior lado, que é a hipotenusa, ele é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a gente já sabe que se isso acontecer, esse triângulo ele é retângulo, que é o próprio teorema de Pitágoras, a relação número 5, correto? Mas esse teorema, ele deu ensejo a gente analisar e descobrir as outras classificações dos outros triângulos. Porque além de retângulo, o triângulo pode ser o quê? Acutângulo ou obtusângulo. Quando é que ele é acutângulo? Quando tem os três ângulos agudos, que são ângulos menores que 90 graus. E quando ele é obtusângulo? Quando ele tem um ângulo obtuso, que é aquele ângulo maior que 90 graus. Então, preste atenção nesse teorema aqui. Ó. Quando o quadrado do maior lado for maior que a soma dos quadrados dos outros dois lados, esse triângulo automaticamente ele é obtusângulo. Já aprende isso. Beleza? E quando for menor, ele será acutângulo. Acutângulo. Então, baseado nisso aqui, a gente vai analisar as quatro alternativas e verificar. Ele quer a alternativa que nós temos um triângulo retângulo, ou seja, que o quadrado do maior lado vai ser igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Então, vamos analisar a alternativa por alternativa. Letra A. Quais são os três lados? 14, 18 e 24. Ou seja, 24 é o maior lado. 24 ao quadrado. A gente vai comparar com a soma dos quadrados dos outros dois. Ou seja, 14 ao quadrado mais 18 ao quadrado. 24 ao quadrado dá 576, tá? 14 ao quadrado, 196. E 18 ao quadrado, 324. Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai somar. Quanto é 196 mais 324? 576. Aqui vai dar quanto? Vai dar 430 com 90, 520. E aí? O quadrado do maior lado, ele é o quê nesse caso aqui? Maior, né? 576 é maior do que 520. Então, na letra A, nós temos um triângulo o quê? Obtusângulo. Beleza? Letra B agora. Vamos analisar a letra B. Letra B, quais são os lados? 21, 28 e 32. Então, teremos que 32 ao quadrado, comparado com 21 ao quadrado, mais 28 ao quadrado, o que é que vai sobrar? 32 vezes 32 vai dar 1024. 1024 em relação a 441 mais... Por favor, faz aí 28 vezes 28 rapidamente para a gente... 784. 784. Pronto. 1024 comparado com essa soma aqui vai dar quanto? Já vi que é menor, porque só aqui já dá 1.100. 1.100, 1.225. 1.225. E aí, é maior ou menor? Menor. Então, esse triângulo aqui da letra B, ele é o quê? Acutângulo. Beleza? Anota aí, né? Porque eu vou precisar apagar, vocês copiam para eu apagar. Dando continuidade aqui. Na letra C, os lados são 13, 14 e 17. Então, teremos 17 ao quadrado, comparado aqui no caso com 13 ao quadrado mais 14 ao quadrado. 17 ao quadrado dá 289. Comparado aqui com
169 mais 196, 289 vai ser maior ou menor, né? Aqui vai dar 19 com... Entre 350, 15, 365. 365. 289 é menor que 365. Logo, nós temos um triângulo aqui também, o quê? Acutângulo. E, finalmente, a resposta tem que ser a letra D, né? Os números são 12, 16 e 20. Inclusive, são múltiplos do pitagórico, né? 4 vezes o pitagórico. 20 ao quadrado, com certeza, é igual a 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Porque 20 ao quadrado dá 400, que é igual a 144 mais 256, que dá exatamente 400. Então, realmente, aqui nós temos um triângulo retângulo. Alternativa correta, letra D. E assim a gente finaliza essa aula de hoje, tá? A aula de hoje a gente encerra agora.